Bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais um episódio do estudo do livro da Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Estamos na segunda parte desse livro referente aos milagres. O capítulo é o capítulo 14, sobre os fluidos. Já estudamos a natureza e as propriedades dos fluidos. E agora estamos estudando essa segunda parte, que é a explicação de alguns fatos tidos paranormais. A sessão que estamos estudando trata-se das aparições e transfigurações. O item analisado de hoje é o item 38. Vamos lá? 38. Um efeito peculiar aos fenômenos desta espécie consiste em que as aparições vaporosas e mesmo tangíveis não são perceptíveis a toda a gente, indistintamente. Então, aqui, Kardec está falando dos fenômenos visuais, ou seja, das aparições. E essas aparições, sejam elas mais vaporosas ou mesmo aquelas um pouco mais parecidas, mais densas, que podem ser tocadas, o que ele está dizendo é que essas aparições, elas não se manifestam para todos indistintamente. Então pode acontecer de que alguns podem ver, outros podem não ver. Aí nós podemos nos perguntar, mas o que isso se diferencia do médium vidente, por exemplo? Porque uma aparição é diferente da visão que o médium vidente tem. Porque numa aparição que a gente sabe que utiliza-se o ectoplasma dos médiuns presentes no ambiente para condensar o fluido perispiritual. Mas mesmo assim, o que Kardec está nos dizendo aqui é que mesmo com a condensação desses fluidos, nem todas as pessoas vão conseguir ver, porque isso vai depender também do organismo do próprio encarnado. Então, o que diferencia a visão de uma pessoa pelas suas próprias capacidades de ver, entre aspas, né? Ver no sentido não de ver dos olhos carnais, mas de ver espiritualmente, perceber o mundo astral. É uma mediunidade. Agora, quando é possível que haja essa condensação, pode ser que uma pessoa que nunca teve essa percepção do mundo astral, ela possa ver aquele ser em específico. Então, isso é o que a gente chama de visão ou aparição, conforme está sendo trazido aqui por Kardec. E isso pode se dar para uma pessoa em particular, mesmo ela estando com outras, para um conjunto de pessoas, mas que pode acontecer de que nem todos que estejam no mesmo ambiente possam ver a tal aparição. É isso que ele está dizendo. Agora ele vai explicar por que isso acontece. Porque nós poderíamos pensar que todos, né, indistintamente poderiam ver. Ele está dizendo que não, que os espíritos só se mostram quando o querem e a quem também o querem. Um espírito, pois, poderia aparecer numa assembleia, a um ou a muitos dos presentes, e não ser visto pelos demais, conforme eu estava falando, né? Isso aí, né? Pode acontecer de um conjunto de pessoas, uma assembleia, e acontecer uma aparição que um só pode ver, os outros não. E aí lembrando, esse um só vê nessa situação, não é que ele percebe o mundo astral em geral, por isso que é uma aparição. Pode ser mais que um e para outros não, né? Então as aparições ou visões, conforme o cunho religioso que muitas vezes é dito visões, elas são vistas em geral por uma única pessoa. Então, se pegarmos o conjunto de visões relatadas e analisadas, em geral, uma única pessoa. Então, os céticos, aqueles que são descrentes, eles podem colocar em questionamento essa aparição, porque essa ocorrência não pode ser verificada com facilidade.
e a comunicação dela, então, é posta em dúvida. Eu trouxe para vocês alguns relatos onde não é só por uma pessoa. No caso, o primeiro relato, as aparições são vistas por uma pessoa, porém por muitas pessoas, no sentido de que muitas pessoas sozinhas relatando esses episódios enquanto estavam sozinhas, mas são muitos relatos. E uma outra, que eu vou falar daqui a pouco, em que milhares de pessoas viram a mesma aparição. Essa é muito mais restrita, muito mais rara de acontecer. Então, essa que eu vou trazer é um episódio que tem sido estudado por diversas pessoas e relatado. Claro que a ciência cética, ela atribui ao estado psicológico da população, então atribui como uma percepção da mente, né? Mas enfim, o relato é o seguinte: após teve um terremoto no Japão em 2011, seguido de um tsunami que destruiu uma cidade costeira e pelas contas, né, do governo japonês, foram 15 mil, quase 16 mil mortos e 2.500 pessoas ainda desaparecidas, ou seja, podemos atribuir mais essas mortes, mas de corpos que não foram encontrados. E a partir então desse desastre, começaram a ocorrer muitos relatos de pessoas que viam, como eles chamam, fantasmas, de pessoas pedindo ajuda. Muitos relatos, tanto que chamou a atenção de muitos profissionais, repórteres, psicólogos, médicos, autoridades. E principalmente, pelo menos uma estudante que fez um trabalho sobre isso, ela colheu depoimentos de taxistas. Os taxistas contam, eu peguei um dos relatos, tem vários. Um dos taxistas conta que certa noite ele encontrou uma menina sozinha. Ele perguntou sobre seus pais, ela disse que não sabia onde estavam. E ele relata que essa menina era muito estranha. Então, ela entrou no táxi, ensinou o endereço da casa dela e quando eles chegaram no local, o taxista ajudou ela a descer, pegou na mão dela, ajudou ela a descer do carro e ela foi saindo, ela sorriu, agradeceu e se desvaneceu. É isso que ele usou como uma palavra, ela foi desaparecendo. E isso é um dos muitos relatos dessas visões que acontecem nessa cidade aí do Japão após o desastre. E aí eu trouxe para vocês uma pergunta que Kardec faz aos espíritos lá no capítulo 6 do Livro dos Médiuns, que desde os outros episódios nós estamos trazendo, porque lá no capítulo 6 fala dessas manifestações visuais, que tem tudo a ver com o que nós estamos estudando. Kardec pergunta o seguinte: como podemos ver os espíritos em estado de vigília? Que é isso, durante o sono está muito bem relatado, nós temos a emancipação da alma e tudo mais, mas e quando estamos vigilantes, acordados? Como que isso pode acontecer? Como é que nós podemos ver esses espíritos? A resposta dos espíritos é a seguinte: isso depende do organismo, da facilidade maior ou menor do fluido do vidente de se combinar com o do espírito. Assim, não basta o espírito querer mostrar-se, é também necessário que a pessoa a quem se quer mostrar tenha aptidão para vê-lo, tá vendo? Então precisa de 2 fatores: predisposição do organismo da pessoa que verá, por isso que se um espírito aparecer numa assembleia, ele pode não ser visível para todos. Então, o espírito é o organismo do médico, a gente sabe que tem a ver com ectoplasma e tudo mais, e até com a própria capacidade mediúnica da vidência. E
a vontade do espírito. Então, são dois fatores nesse caso. Para encerrar esse item, Kardec vai continuar. Dá-se isso do que? Das visões, né? Das aparições. Das aparições não acontecer para todos de uma assembleia. Então ele vai dizer: dá-se isso porque as percepções desse gênero se efetuam por meio da vista espiritual e não por intermédio da vista carnal. Pois não só aquela não é dada a toda a gente, como pode, se for conveniente, ser retirada pela vontade do espírito, aquele a quem ele não queira mostrar-se, como pode dá-la momentaneamente se entender necessário. Tá vendo? É por isso que pessoas que não veem o mundo astral, não percebem, não têm essa visão espiritual treinada, elas podem ser estimulada pela vontade do espírito, trabalhado isso nela, ela pode ter momentaneamente esse dom para que ela consiga enxergar e o motivo pelo qual, né, o espírito está aparecendo possa ser executado esse objetivo, que pode ser por várias situações que ele queira se fazer visível. Então, há condensação do fluido perispirítico nas aparições, indo mesmo até a tangibilidade, faltam as propriedades da matéria ordinária. Se tal não se desse, as aparições seriam perceptíveis pelos olhos do corpo, e então todas as pessoas presentes a perceberiam. Aqui ele está dizendo que, como nós temos relatos de situações em que há aparições numa assembleia, só para alguns vêm, outros não vêm, isso mostra que essa condensação perispirítica ela é perceptível, ela tem as propriedades do fluido perispirítico e não da matéria ordinária, porque se fosse matéria, de fato, ela não ia se desvanecer, como foi o caso da menina relatada, né? E ela seria perceptível para todo mundo, né, pelos olhos do corpo. E isso não se dá, por isso que ele pode concluir que esse fluido condensado ele não tem as mesmas propriedades da matéria ordinária. E no final desse item tem uma nota de rodapé de Kardec que ele vai dizer: devem acolher-se com extrema reserva as narrativas de aparições puramente individuais, que em certos casos poderiam não passar de efeito de uma imaginação sobreexcitada e, porventura, de uma invenção com fins interesseiros. Convém, pois, levar em conta muito escrupulosamente as circunstâncias, a honradez da pessoa, assim como o interesse que ela possa ter em abusar da credibilidade de indivíduos excessivamente confiantes. Então, aqui Kardec está dizendo, ele está falando das aparições. Nós já vimos que o mais comum são as aparições feitas a uma única pessoa, individuais, mas que isso tem que ser acolhido com reserva. Por quê? Porque pode ser que essa pessoa tenha outros interesses e o fato não seja digno de fé. Agora, quanto às aparições coletivas, essas já chamam mais atenção. E eu fui buscar uma em que é bastante famosa, é uma aparição de Maria numa cidade do Egito, chamada Zental. Essas aparições, elas ocorreram durante alguns anos seguidos, de 1968 até 1971, em noites, na verdade, específicas. Então, o que aconteceu nessa cidade de Zental, no Cairo? Na cidade não, a cidade era no Cairo, Zental era o lugar onde essas aparições ocorreram. Existe uma igreja que pertence à igreja ortodoxa e alguns trabalhadores à noite
viram uma mulher na cúpula da igreja. Eles imaginaram que seria alguém que estava tentando suicídio, mas depois, quando eles prestaram atenção, eles viram que não poderia ser alguém assim, porque existia uma luz, um brilho diferente, era uma figura diferente. E, enfim, essa foi a primeira aparição que os trabalhadores viram. Aí eles perceberam que não era uma pessoa, mas era uma aparição. E, e aí começou a correr o boato, e essas aparições começaram a acontecer em diversas noites seguidas, até que identificou se era possível ver a cor do vestido, a cor do manto, o rosto. Então, testemunhas oculares relatam que era possível ver o rosto, o sorriso, os dentes da aparição. E dizem tratar-se de Maria. Também foram vistos algumas imagens de pombas em torno da aparição. E essa aparição foi vista durante esses anos, esses 4 anos, por milhares de pessoas. Então, uma manifestação mesmo coletiva, por isso que ela chama bastante atenção. E aí, como essas aparições do taxista é à noite, a de Maria é à noite, a gente fica com a seguinte pergunta que Kardec fez lá no Livro dos Médiuns: por que as aparições se verificam mais à noite? A resposta é pura e simples e bastante lógica. Pela mesma razão que vês as estrelas à noite e não em pleno dia. A claridade intensa pode ofuscar uma aparição delicada. Lembre-se que não é matéria comum, é um fluido perispirítico densificado, então ela é mais delicada. Aí os espíritos continuam, mas é errôneo supor que a noite tenha algo de especial para isso. Interpela todos os que a viram e constatarás que a maioria ocorre de dia. Então ela pode ocorrer de dia também. Mas a noite é mais propício, como ele disse. E para finalizar nosso estudo da semana, trouxe aqui algumas histórias de fantasmas, hilariamente falando. O que é isso, né? Nós estamos falando de aparições. E como é que as pessoas comuns tratam essas aparições de fantasmas, né? No caso, diferente de Maria, que era uma visão, porque por se tratar de um ícone famoso, então tem as visões dos santos. Mas quando não é alguém desse quilate, um espírito com essa envergadura moral, nós chamamos de quê? De fantasmas. Ou poltergeist, fenômenos poltergeist, quando a gente tem fenômenos, manifestações físicas. Então isso não é uma história que vem com o espiritismo, nem só do mundo ocidental. Várias culturas, várias sociedades trazem histórias sobre essas aparições fantasmagóricas. Então, por exemplo, no Japão, na Coreia, China, Vietnã, Taiwan, eles celebram um mês dos fantasmas e tem um dia específico dos fantasmas em que eles acreditam que os espíritos vagam livremente pelo mundo dos vivos. É o nosso, não nosso, né, mas o que a cultura americana acabou trazendo para o Brasil, que é o Halloween, o dia que os espíritos seriam libertos. E tem também no Japão uma crença de que que as manifestações desses fantasmas não se dariam só nesse dia, mas que podem acontecer manifestações desses fantasmas, são muito comuns, com um apelo e uma mensagem de cunho ético, como se eles trouxessem uma mensagem ou pedido ou a questão de fazer justiça, alguma coisa de cunho ético. No México, é muito uma festa popular bastante importante, é o Dia dos Mortos.
até retratada nessa imagem que eu trouxe aí num filme, A Vida é uma Festa, em que nesse Dia dos Mortos eles acreditam que o falecido retorna a cada ano nesse dia para visitar seus parentes, viver com eles, né, com os vivos, coexistir para desfrutar das suas oferendas, como comidas e bebidas favoritas. Então essas histórias de fantasmas estão na cultura geral, na crença popular. Bom, mas o Espiritismo vem, em resumo, trazer não mais que histórias, que relatos, mas tentar entender o que esses relatos de todas as culturas estão nos trazendo. O que está por trás desses relatos? Qual é o fenômeno que explica esses relatos? E o que explica essas aparições espontâneas? Muitas vezes a pessoa não vê o tempo todo, mas ela vai ver ou vai entrar em contato com algum desencarnado numa situação específica. É explicado de que maneira? Pela densificação dos fluidos perispirituais. É assim que o Espiritismo vem trazer um estudo sobre esses fenômenos ditos paranormais. Tenha uma ótima semana, até a próxima, abraço fraterno.